Capítulo 4 – O veredito da estrutura. Passaram-se 2 semanas desde a reunião que ficou conhecida internamente como o sonho no deck. 2 semanas em que o santuário se transformou em um formigueiro de atividade calculada. Uma equipe de demolição seletiva começou a remover as adições mais feias e mal planejadas do antigo Miragem do Sol, enquanto topógrafos e agrimensores mapeavam cada centímetro do terreno. Ricardo passava seus dias no local, supervisionando a triagem dos funcionários com Helena e Silvio, e as noites em sua rede, sob as estrelas, estudando plantas e referências arquitetônicas. Na manhã de sexta-feira, Pedro Monte retornou. Desta vez, ele não veio sozinho. Trazia consigo seus 2 engenheiros de maior confiança. Um homem mais velho e pragmático chamado Afonso, o mestre das estruturas, e uma jovem e brilhante engenheira ambiental chamada Lúcia, especialista em projetos sustentáveis. Neles não se reuniram no deck. Pedro levou Ricardo para o coração da ruína, para o bloco principal de apartamentos, onde o cheiro de mofo era mais forte e as rachaduras nas paredes eram visíveis. "Rick, eu preciso que você ouça isso", começou Pedro, seu tom sério, desprovido da poesia do primeiro encontro. "A reunião que tivemos foi uma das mais inspiradoras da minha vida, mas a inspiração não segura um teto. Afonso e Lúcia passaram os últimos 10 dias fazendo uma autópsia completa na estrutura. E o diagnóstico não é bonito." Afonso, segurando uma prancheta cheia de anotações, deu um passo à frente. "Senhor Ricardo, serei direto. A construção original foi feita com pressa e com economia. Usaram materiais de baixa qualidade, especialmente no que diz respeito à proteção contra a maresia. O aço dentro do concreto está corroído em pontos críticos. Chamamos isso de câncer do concreto, Hathaway. Podemos tratar? Sim. Mas seria como fazer quimioterapia em um paciente terminal. Um processo caro, demorado, e com um resultado que nunca será 100% confiável." Ele apontou para uma viga no teto. "Aquela viga está comprometida. E aquela outra também. A fundação é superficial demais para o tipo de solo. E todo o sistema elétrico e hidráulico é um pesadelo. Fios expostos, canos de PVC ressecados, é um risco de incêndio e de vazamentos esperando para acontecer." Ricardo ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Lúcia então interveio, sua abordagem mais suave, mas igualmente contundente. "Do ponto de vista ambiental e de design, a estrutura também é um problema. A orientação dos quartos é ruim, não aproveita a ventilação natural, o que exigiria um uso massivo de ar-condicionado. O telhado não tem o ângulo certo para a captação de água da chuva ou para a instalação eficiente de painéis solares. Para transformar este lugar no santuário ecológico que Javier e Silvio descreveram, teríamos que gastar uma fortuna em adaptações, que seriam sempre gambiarras." Aí Pedro colocou a mão no ombro de Ricardo. "Rick, eu sei que não é o que você quer ouvir, mas meu trabalho é te dar a verdade. Nós temos 2 opções. A primeira é a reforma profunda. Nós mantemos o esqueleto principal, mas fazemos um reforço estrutural massivo. Trocamos todo o telhado, toda a fiação, todos os canos. Quebramos paredes internas para reconfigurar os quartos. É um trabalho de cirurgia complexa. O resultado será bom, mas sempre seremos limitados pela estrutura original. Será um prédio antigo com uma maquiagem muito cara. A segunda opção", continuou Pedro, respirando fundo, "é a demolição total. Colocamos tudo abaixo. Tudo. Salvamos apenas o que for de madeira de lei ou material nobre que possa ser reutilizado na decoração. E construímos do zero. Do absoluto zero. Com as fundações certas, com o melhor concreto, com a orientação solar perfeita, com a infraestrutura pensada para durar 100 anos. Não faremos uma reforma. Faremos uma obra de arte da engenharia, projetada para abrigar exatamente os sentimentos que Helena, Javier e Silvio descreveram." Ricardo permaneceu em silêncio por um longo minuto, olhando para a estrutura decadente que ele havia adquirido com tanta astúcia. Ele não via um erro, via uma casca. "Qual a diferença de custo entre as 2 opções, Pedro?" ele perguntou, sua voz calma. "Essa é a parte surpreendente", respondeu Afonso. A reforma profunda,
com todos os reforços e adaptações, seria tão complexa que o custo final seria apenas 15% a 20% menor do que demolir e construir de novo. E o tempo de obra seria praticamente o mesmo, talvez até maior, por causa das dificuldades imprevistas que sempre aparecem em reformas. Ricardo olhou para Pedro. E o prazo? Em ambos os cenários, estamos falando de um projeto desta magnitude em um local de difícil acesso. Estamos olhando para algo em torno de 24 a 30 meses. 2 anos e meio, Rick. É o tempo para fazer direito, sem atalhos. A diferença é que, com a demolição, ao final desses 30 meses, você terá um santuário perfeito, sem vícios, sem heranças malditas. Com a reforma, você terá um Miragem do Sol, reformado, para sempre se preocupando se o câncer do concreto vai voltar. Ricardo andou até uma janela quebrada e olhou para o mar. O som das ondas era o mesmo, constante, indiferente ao concreto e ao aço. Ele se lembrou de sua própria vida. A demolição que sofreu, a perda de tudo. Ele não havia se reformado. Ele havia renascido do zero. O santuário merecia o mesmo. Ele se virou para os três. Pedro, qual o som mais bonito da engenharia? Perguntou Ricardo, um brilho perigoso nos olhos. Pedro, entendendo na hora, sorriu. O som de uma parede vindo abaixo, Rick. Para dar lugar a algo melhor. Então é isso, declarou Ricardo. Preparem as máquinas. Coloquem tudo abaixo. Não quero um único tijolo do Miragem do Sol de pé. Quero um terreno limpo. Uma tela em branco. Vamos dar a este lugar o novo começo que ele merece. E se vamos levar 30 meses, que sejam os 30 meses mais bem executados da história da construção neste país. Ele apertou a mão de Pedro. Eu não comprei um resort, meu amigo. Eu comprei um terreno com uma vista espetacular e uma demolição incluída no preço. Agora vamos construir nosso império. A decisão estava tomada. A alma do santuário não seria aprisionada no esqueleto do passado. Ela nasceria livre, em uma estrutura forjada a partir da visão, da coragem e do som ensurdecedor da destruição que precede toda grande criação.